Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha nesta reflexão do dia pelo nosso canal do YouTube, de nossa comunidade, seja sempre bem-vindo. Você nos convida, é chamado a ser você, esse evangelizador conosco, de levar a palavra de Deus e indicar mais alguém no nosso canal do YouTube, fazer presente conosco nessa reflexão daquilo que Deus quer nos direcionar através da palavra do Senhor, do Evangelho do dia. E hoje, nesse sábado, que o Senhor nos convida, dia 15, nosso Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo do 8 ao 12. Lucas 12, versículo 8 a 12. Então, possamos ouvir o que é que o Senhor tem a nos dizer hoje, a nos convidar a ser aquilo que Ele quer no nosso dia a dia e durante o nosso decurso do nosso dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também, meus amados, bendito seja Deus pela palavra hoje dada para nós, Hoje também dia de Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, chamada Teresa Maior, a Teresa Grande, Então, doutora da Igreja, aquela que também doou a sua vida em fazer a vontade de Jesus, em fazer a vontade de Deus na sua vida religiosa, no seu chamado, na sua vocação. E hoje o Evangelho nos traz essa reflexão para nós, onde Jesus inicia ensinando aos seus discípulos e ensinando para cada um de nós. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos. Mas aquele que negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E isso Jesus ensina para os seus discípulos e vem nos ensinar no dia de hoje. Vem fazendo com que possamos refletir a nossa caminhada com Ele. Assim como os seus discípulos caminhavam, Jesus ele nos convida, neste dia de hoje, a sermos testemunhas da sua pessoa neste mundo que hoje, de uma forma concreta, busca negar a presença de Jesus no nosso meio. E Ele vem nos dizer para nós, sim, que possamos confiar e dar testemunho da graça dEle, daquilo que Ele tem realizado no meio de nós. Porque, sim, muitas vezes o pecado tem nos afastado da graça de Deus. Muitas vezes a nossa humanidade não tem sido testemunho daquilo que o Senhor, daquilo que Jesus tem nos ensinado. E hoje Ele vem nos afirmar para nós, a darmos esse testemunho, a levarmos a Ele, sim, na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse primeiro momento do Evangelho, quando eu acabei de ler esse versículo, de ser testemunho de Cristo vivo diante dos homens, de que Jesus vive e que Jesus é o Senhor e Ele está no meio de nós, assim como Ele estava com os discípulos a ensinar, e Ele vem nos ensinar. Por isso que o Senhor hoje nos convida, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do Evangelho, a darmos testemunho do seu amor, a dizer que Jesus vive no meio de nós, a
confiar verdadeiramente no meio de nós, naquilo que Jesus tem realizado na nossa vida. E a segunda parte deste Evangelho vem nos refletir sobre a graça do Espírito Santo. Que Jesus, sim, ao se entregar na cruz, ele ia derramar sobre nós a graça do Espírito Santo, e ele estava dizendo para os discípulos que é necessário confiarmos na graça do Espírito Santo, naquilo que ele iria enviar até nós, através da sua morte na cruz. E aí, meus amados irmãos, muitas vezes tem aqueles que negam o auxílio da graça do Espírito Santo. E que é preciso ter muito cuidado, sim, naquilo que o Senhor ele quer nos ensinar através deste Evangelho. Que o Espírito Santo ele está no meio de nós. Que o Espírito Santo ele é derramado sobre nós através do batismo e através, sim, da graça da cruz do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes não confiamos. O pecado vem nos romper também e vem fazer com que possamos negar esse auxílio da graça do Espírito Santo. E aí o Senhor vem nos exortar, vem nos ensinar, vem nos dizer para nós, cuidado com esses que negam, porque sim, ao negar o Espírito Santo, estamos negando o amor de Deus, estamos negando o amor que transbordou através do coração de Jesus para nós. Por isso que ele afirma, todo aquele que disser alguma coisa contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque muitas vezes não confiamos na graça de Deus. É isso que o Senhor vem nos dizer para nós hoje. Que possamos, sim, com a nossa vida, darmos esse passo concreto, pedir a graça do auxílio do Espírito Santo, de confiarmos, de lutarmos contra o nosso pecado, contra aquilo que tem nos afastado da graça de Deus, da graça do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, é isso que o Senhor hoje tem para nós. Que possamos, sim, verdadeiramente mergulhar no seu amor, mergulhar na sua graça, mergulhar naquilo que é preciso na sua vida, na nossa vida. E que há esperança, sim, em Cristo Jesus, pela graça do seu Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, pensamos nesse momento, sim, pela intercessão de Maria, a ela, sim, que o Espírito Santo a desposou. Possamos pedir a sua proteção no seu dia, na sua caminhada com a Virgem Mãe Santíssima. A graça de confiarmos no seu Filho Jesus. A graça de confiarmos, sim, na ação do Espírito Santo no meio de nós. Por isso, peçamos a ela a sua proteção. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.